Olá, queridos, tudo bem? Que bom ver você aqui. Nós estamos iniciando ou reiniciando essa disciplina Marcas de uma Igreja Viva. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, que você vai aprender, que você vai desfrutar. E eu quero que você aproveite para fazer perguntas. No canto do seu vídeo aqui vai ter um número de WhatsApp, que você pode entrar em contato com a gente qualquer hora para fazer suas perguntas, sugestões e tudo que você quiser conversar com a gente. Temos tutores preparados para ajudar você, tá? Aproveite, boa aula! Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse espaço que nós temos para conversar sobre o reino de Deus, as coisas de Deus, crescer juntos, aprender juntos. E eu quero já te desafiar. Nós vamos começar hoje um novo estudo, uma nova série de estudos. Vai ser sobre marcas de uma igreja viva. Um assunto que é importantíssimo para todos nós que estamos envolvidos em ser igreja, temos esse desafio, nós vamos crescer muito durante essas aulas. Por isso eu quero te desafiar a compartilhar o link da aula com o seu PGM, com os seus amigos, com pessoas que talvez não tenham ainda um contato com a igreja. Olha que oportunidade para o Espírito Santo falar ao coração dessas pessoas. Então, não perca tempo. Pegue a sua Bíblia, separe aí a sua xícara de café para a gente começar esse estudo tão maravilhoso. Nós vamos começar aqui com o Dongley. Deus abençoe, Dongley. Obrigado, Leandro, pelo convite. Vai ser um privilégio caminhar esses 9 encontros com a igreja, com o corpo de Cristo que vai estar aí acompanhando esse conteúdo. Vamos orar, pedindo a Deus por direção nesse tempo que vamos passar juntos aqui. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de conversar a respeito da Tua palavra, dos sonhos, dos projetos do Senhor, já que foi o Senhor mesmo quem instituiu a igreja, porque esse projeto que o Senhor tem de congregar as pessoas em torno da Tua palavra, em torno da causa de Jesus, tem mudado a história a partir da fundação da igreja por todos esses anos até aqui. E nós sonhamos e desejamos que isso continue acontecendo através de igrejas saudáveis, igrejas vivas, que manifestem os dons, as virtudes e todos os frutos do Espírito Santo. E por isso nós desejamos nesse tempo compartilhar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Usa o nosso tempo, usa esse tempo de compartilhar para a glória do Teu nome. E abençoa a nossa igreja e a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de começar, então, o conteúdo propriamente dito, eu queria convidar você a participar conosco, Nós temos aí esse meio de interação que é o chat. A gente vai estar pelo chat ali respondendo as dúvidas, comentando alguma situação ali, algum assunto da aula. Então, participe conosco. Não fique com dúvidas. Não fique afligido por qualquer dúvida que surgir no teu coração. Nossa ideia é crescer juntos e é um meio possível. Quero te convidar também para participar do nosso grupo do WhatsApp. Então, o link vai estar na descrição do vídeo, vai estar também aqui no chat para que você possa participar conosco. Entra lá a gente vai compartilhar algum material complementar à aula, E vai crescer também. É uma oportunidade que você tem para participar, mandar sua dúvida também pelo grupo. Hoje nós começamos, então, essa nova série de estudos, A gente vai fazer uma introdução àquilo que a gente vai falar. Por onde a gente vai caminhar? Qual que é o nosso propósito nessa série? Legal. Eu acho que é importante a gente pensar que uma igreja viva tem marcas visíveis, E eu quero aproveitar para fazer um convite ao pessoal para quem puder adquirir o livro, Sim. O livro do Mark Dever, vai ser muito joia. Você vai poder imergir ainda mais nesse conteúdo. O livro traz muitos textos bíblicos, então vale a pena você, se puder, adquirir. Caso contrário, vai acompanhando as aulas, Sim. as notas que a gente vai postar lá no grupo, então vai ser uma oportunidade muito legal. E temos até uma surpresinha, porque quem participa lá do grupo, a gente vai disponibilizar, cedido pela editora, o livro em e-book. Então você vai ter a oportunidade de ler todo o livro ali através do e-book. Excelente. Então você vai poder ter digital e quem quiser ter o físico, vai lá, compra. Perfeito. E aí tem esse material para acompanhar por toda a vida, porque é um conteúdo que serve para a vida toda. Verdade. Nossa intenção, Leandro, é construir uma cadência lógica, Mas hoje, especificamente na aula de introdução,
a gente quer falar um pouco sobre essa história. A igreja é um lugar, né? A igreja é o espaço, é a parede, é o templo. A igreja são as pessoas. Há um pouco dessa dúvida, talvez alguém que vem de uma tradição, de uma outra tradição religiosa, né, possa ter aprendido que o lugar de celebrar é aquele lugar físico, aquele endereço. Mas a pandemia veio para trazer crise a todas essas coisas, e esse é um ponto que a gente quer trabalhar aqui também. A gente teve que repensar muito, né? É quase que natural, né? A gente fala, poxa, domingo eu vou na igreja, eu vou passar durante a semana e vou na igreja, e a gente associa muito ao templo, ao local, às quatro paredes aqui, como se fosse a igreja. E a gente vê que a perspectiva bíblica sobre isso é completamente diferente. E quando a gente olha, inclusive, para a igreja, para a história da igreja, a gente vê diversos momentos em que os nossos irmãos enfrentaram o que a gente enfrentou esse ano de 2020 e 2021, né? Você olha no início da igreja, eles não tinham templos, eles não tinham, às vezes, aonde se reunir, porque havia uma repressão, especialmente nos primeiros séculos da igreja, você tinha uma oposição muito grande ali dos imperadores romanos, e eles davam um jeitinho, se encontravam, porque o que importa é o valor. A igreja não é o espaço que a gente está localizado, né? Biblicamente a gente vai perceber que a igreja é o povo, é a reunião, é a comunhão, somos nós, né? Nós somos a igreja. Interessante que tive a oportunidade de estar na África em 2009 e foi muito impressionante andando por alguns países ali, ver como as pessoas se ajuntavam debaixo de uma árvore. Porque aquele país, aquele lugar não tem recurso financeiro para uma estrutura física, né? Você vai em países fechados, comunistas, ou que tem algum tipo de repressão ao cristianismo, né? Em que o cristianismo não é bem aceito entre povos não alcançados, como a gente costuma dizer na nossa linguagem evangélica, e você vai ver igrejas se reunindo em casas. Não existe um templo onde ele possa ir. Por outro lado, a gente também não pode deixar de valorizar o fato de que ter um lugar para ir é muito legal. É um privilégio. Ter uma estrutura que possa receber pessoas é um privilégio. Ter uma estrutura como a nossa, em que a gente pode transmitir, né, nossas aulas, nossos cultos digitalmente, né, para esse período de pandemia, é um privilégio indizível. Se não fosse isso, possivelmente a gente teria muita dificuldade de manter esse modelo vivo de igreja ou de igreja viva, como a gente está preconizando aqui, né? O que as pessoas entendem sobre igreja quase colapsou no ano passado, né? Quando a gente teve a proibição das reuniões. Imagina, se a gente entendesse que igreja é o local ali onde a gente se reúne, onde os crentes estão unidos, nesse ano teria acabado a igreja. Mas por que não acabou? Porque não é isso. Quando nós começamos uma reunião aqui, a gente está falando que é uma reunião da igreja da Igreja Batista do Bacaxiri. Porque é onde a gente está se encontrando, é esse local importante que tem as suas vantagens, seus privilégios, por exemplo, ser um local estratégico para alcançar mais pessoas, conseguir receber bem as pessoas, possibilitar que a gente tenha, por exemplo, um ambiente de crescimento, de estudo da Palavra de Deus. Como é importante a gente ter isso, seja no presencial, seja no online. Ter isso é muito bom, é um privilégio muito grande. Mas o valor mesmo é a gente estar reunido, é nós estarmos juntos, é o corpo, é o povo de Deus que é a igreja. Né? Interessante que a palavra de Deus nos ensina isso, né? Conforme lá em Efésios 1, 22 e 23, que eu vou ler aqui para você, né? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e aí está falando sobre Jesus, né? Carta de Paulo aos Efésios, falando sobre Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja, um texto escrito 2000 anos atrás, fazendo referência às circunstâncias de hoje. Verdade. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz e atual, porque quando Paulo está falando à igreja em Éfeso, ele não sabia que teria uma pandemia, mas Deus sabia. Verdade. E aí Deus vai lá e alicerça, contextualiza a ideia de que a igreja está firmada debaixo da liderança de Jesus Cristo, né, o cabeça, e ela também vai viver eventos circunstanciais, como que a gente está vivendo aqui agora, e provavelmente vamos andar aí mais alguns meses nesse contexto e circunstância. Legal.
Então, para a gente começar, é importante que você se pergunte agora, qual que é a minha visão da igreja? Como é que eu entendo a igreja? O que é a igreja para mim? Nós fizemos, durante a última semana, uma pesquisa lá no nosso grupo, e eu vou pedir para o Rodrigo projetar para a gente a imagem, que é o resultado dessa pesquisa. Veja que o que as pessoas entendem aí, várias pessoas responderam, né? O que em uma palavra, eles podiam definir como sendo igreja. E você vai ver que a principal resposta ali foi comunhão. Por essa ideia de que é a união do corpo de Cristo, é o povo de Deus estando junto e vivendo como igreja. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem percepções equivocadas do que é a igreja. Seja de achar que é um templo, seja de... E aí, quando eu acho que é só uma reunião, eu vou procurar um local que eu me sinta bem, que eu não tenha muito compromisso, mas que cumpra aquilo que eu espero de uma igreja. E hoje nós vamos começar esse estudo percebendo que entender o que a igreja implica na gente de forma muito mais profunda. Sim, né? sem dúvida. É importante também aqui firmar um outro alicerce, que é a ideia de igreja universal. Sim. E a gente não está falando daquela denominação, a gente está falando da igreja de Cristo, né? Espalhada por toda a face da terra. E é interessante como o conceito de comunhão, ele vai mudar de região para região. Quando a gente está num contexto latino-americano, onde as pessoas são muito mais próximas, tem essa necessidade de tocar, né, de ter esse tipo de relação, a comunhão representa a igreja de uma maneira incrível. Talvez quando a gente saia daqui e vá para um outro continente onde a igreja está reunida também, né, ela vai ter uma percepção, talvez, de igreja como devoção. E assim a gente vai vendo as nuances da igreja de Cristo espalhada por todo o mundo, e é importante a gente ter isso em mente. Nós nos agrupamos em comunidades que professam comportamentos semelhantes, e a gente vai tratar isso também na sequência, mas nós fazemos parte daquilo que a gente pode chamar de a igreja de Jesus, a igreja universal de Jesus, e por isso é importante ter isso claro. Talvez aqui na IBB nós tenhamos características marcantes da nossa igreja. São marcas que qualquer pessoa que chegar aqui vai olhar, vai perceber rapidamente. Sim. E aí, se você sair daqui e for para outra parte do mundo, você vai perceber outras marcas. Isso é muito lindo. Verdade. E transforma a Igreja de Cristo em algo extraordinário. Verdade. Bom, então o primeiro ponto para a gente começar o nosso estudo, né, essa foi uma introdução àquilo que a gente vai ver ao longo das aulas, é perceber como é que a Bíblia apresenta a igreja. Então, como é que, biblicamente, a igreja é apresentada? E quando a gente já parte da ideia de que ela é apresentada como um povo. Quando a Bíblia está falando sobre a igreja, ela está se referindo a um povo, não a um local. Já pode descartar isso. Você pode pegar, por exemplo, Atos, né? Atos a gente vai trilhar bastante por Atos durante essas 9 aulas, porque ali você tem o nascimento da igreja, a expansão da igreja de modo grande, e as características que aparecem na igreja ali em Atos, elas são importantíssimas para a gente hoje, para a gente pensar o nosso modelo de igreja. E quando você olha para Atos 2 ali, do verso 42 até o verso 47, você vai ver como isso é enfatizado por Lucas, né, o autor de Atos. Enfatizado a ideia de que é a reunião de um povo, e todos perseveraram, e ele vai dar várias características ali de como o povo perseverava. Isso era a igreja. E olhando um pouquinho com mais detidamente, né, um pouquinho mais calma, a gente vai perceber que algumas figuras são utilizadas para explicar o que é a igreja. Então, é ilustrativo para a gente e é mais fácil de compreender. Por isso que Jesus usava tanto parábolas, né? A gente olhando o exemplo, a gente consegue compreender os valores. Com a igreja isso também acontece. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que a palavra mais relevante no texto original, sem complicar muito aqui, né? Nós não temos essa pretensão, mas a palavra eclésia, né? Que dá origem a essa ideia de igreja, ela, quando você vai lá e olha para ela, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma correlação com a estrutura física. Sim. Apesar de que eles se agrupavam nas casas que também tinham uma estrutura física, querendo ou não, quando se reuniam ali para o partir do pão, quando estavam ali naquele tempo de comunhão e ao mesmo tempo conversando sobre aquilo que ouviam, né? E a gente também não pode perder de vista, às vezes a gente tem uma ideia mais romântica, né? De que a Bíblia, como a gente conhece, já existia lá naquele então, né? E não é isso, né? Esse contexto de Bíblia, uma outra conversa, ele vai acontecer bem depois. Sim. Então, na verdade, o que as pessoas faziam era se reuniam,
conversavam por meio de tradição oral, contavam as histórias dos seus pais, dos seus antepassados, contavam as histórias de Jesus, porque aquilo tudo estava acontecendo muito próximo da vida de Jesus. Então, a igreja é fundamentada, traz-se então essa visão, e aí eu acho que para tentar dar ao povo, né, a massa, ao grupo maior, uma ideia central daquilo que a igreja Lucas, o próprio Jesus, né, e Paulo vão usar figuras de linguagem como família, como edifício, né? Então, vai tratar como corpo. A gente conhece vários textos que vão dar essa ideia. A igreja como família. Sim. Por quê? Porque é como aquela comunhão, né, domiciliar, aquela coisa que a gente tem na nossa casa. A família recebe, acolhe as pessoas, né? Verdade. Depois a estrutura do edifício, como é que ele é construído, e aí estruturas, e depois a ideia do corpo, porque a igreja de Cristo, assim como a família, não tem só mão, né? Mas aí vamos entrar em cada um deles, vai ser legal. Isso é interessante, porque cada uma dessas figuras, ela traz um valor embutido. Então, a gente podia destacar outros, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, é chamada de muitos outros nomes, e cada um dessas figuras também traz seus valores. A gente pensou 3 aqui para dar uma olhadinha com um pouco mais de calma. O primeiro deles é a família, está lá em Efésios, no capítulo 3, verso 14 e 15, ali Paulo está orando pelos santos e ele vai falar o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele utiliza o termo família para definir a igreja, porque igreja é isso mesmo, é um ambiente, né, de diálogo. Família é um local onde a gente vivencia uma compreensão mútua. A gente senta para conversar sobre assuntos que são mais íntimos para a gente. Isso é família. E a igreja também é esse ambiente. É isso aí. E acho que também a gente pode pegar esse mesmo contexto de família e trazer para o processo da regeneração, né? Jesus morre na cruz, todo o processo expiatório acontece e nós somos regenerados. Quando somos regenerados, passamos a participar dessa família por adoção. Mas um modelo de adoção que nos dá os mesmos direitos da família, né? Então, às vezes, a gente vê nos jornais, nas histórias, né, famílias que adotam crianças, mas efetivamente não transformam aquelas pessoas em membros da família, né? Infelizmente, pelo mundo afora, a gente vai ver essas histórias. Mas na família de Cristo, não. Nós somos família porque recebemos as mesmas condições, recebemos os mesmos privilégios e vamos herdar por herança, né? Pleonasmo, né? Mas é isso mesmo, eu queria enfatizar essa ideia de que eu e você somos herdeiros porque fomos transformados, regenerados por aquilo que Jesus Cristo fez por amor. E o lugar onde mais a gente vai ver o amor manifestando é na família. Então, o pai entrega o seu próprio filho em amor, o filho obedece até a morte de cruz, em amor, para criar esse princípio, esse conceito fundamental da família. É bonito demais. É lindo demais, né? E você vê que o filho que é adotado nessa figura, né? Ele não fez nada. Ele não precisou se comportar como a família para ser recebido por ela. Não, ele foi recebido. Ele foi recebido porque alguém se dispôs a amá-lo, se dispôs a alcançá-lo e trazer para fazer parte dele. Muito isso pelo contrário, né, Leandro? Tem momentos que tem filhos rebeldes, né? E é importante a gente ter isso em mente. A gente vive em comunidade, a igreja é um lugar onde vai ter filhos que não são talvez tão amáveis, outros não são tão cheirosos, né? Fazendo uma brincadeira. Mas no final, a gente tem um pai que ama. Verdade. E se você é rebelde ou se você é mais amável, para o pai não faz diferença. Está todo mundo dentro desse contexto de família. Então, isso é muito joia. E isso faz a gente pensar também no porquê que a gente se chama de irmãos. Exatamente. Né? A gente tem que refletir a respeito disso para não gerar só um costume. Não é por costume que a gente se chama, é porque a gente vivencia os valores de família enquanto igreja. Exato. O segundo ponto que a gente destacou é falar da figura de um edifício. E aí a gente pensou o texto de Efésios 2, 20 a 22, quando ele fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Quando a gente pensa sobre um edifício, a gente pensa em ordem, estrutura, né? Vamos pensar em edifício, tentando traduzir isso para o nosso dia a dia. Sim. Quando você entra num prédio de apartamentos, que é um edifício, ou num prédio de escritórios, você chega lá, tem uma recepção, tem um porteiro que põe ordem no acesso. Quem entra, quem não entra, por que entra, para que entra. Quando você entra nesse ambiente, você vai ter lá um escritório, por exemplo, num prédio de consultórios médicos. Você quer ir num cardiologista, vai ter lá uma plaquinha do seu médico, do escritório do seu médico. Não adianta você querer entrar na sala do obstetra, porque não vai cumprir a função que você está buscando. Então essa ideia do edifício, a ideia da estrutura, da organização, remete um pouco também ao que o papel da igreja parede pode também cumprir, né? Quando você vem para a igreja corpo de Cristo e participa da igreja estrutura, edifício, né? Fazendo já uma analogia, uma junção das duas coisas, você vai chegar nesse contexto e vai encontrar ministério A, ministério B, lugar onde você pode servir, horas, eventos, acontecimentos, né? Ou seja, há uma ordem no processo da igreja como corpo, mas também na igreja como edifício. Verdade. E é legal a gente pensar, né, que enquanto a gente está falando de edifício, a gente olha, está tudo alinhadinho, cada parte do edifício está executando o seu papel. Isso traz para a gente também o nosso papel enquanto edifício igreja, né? Nós somos chamados a ter uma diversidade e os nossos dons abençoam as pessoas de modo diferente. Perfeito. Então, nós vivemos uma diversidade que algumas pessoas têm um tipo de personalidade ou têm uma habilidade que vai abençoar outra pessoa. E quando todos nós se reunimos, nós somos mutuamente edificados através desse exercício. Perfeito. Eu acho que esse gancho joga a gente para a ideia de corpo, igreja como corpo, Perfeito. Né? Ou seja, na medida que eu entendo que tanto no edifício há ordem, mas há diversidade, no corpo também há ordem e diversidade. Eu olho para o edifício com ordem e diversidade quando eu vejo os acontecimentos, as estruturas, o culto, né? Você não chega aqui domingo, 1h da tarde, para assistir o culto, porque o culto aconteceu às 9h, às 10h45. E aí, se você chegar aqui a 1h da tarde, você vai chegar no lugar, há uma ordem estabelecida, mas talvez você não assista o culto, né? Então, essa ideia de ordem é muito importante também na comunhão entre os irmãos, porque isso nos ajuda também a ter respeito. Verdade. Respeito mútuo, porque nós somos diversos. E aí, a palavra de Deus é fantástica, porque ela nos leva lá para Atos, capítulo 9, né? Quando a gente vê lá Saulo perseguindo a igreja, né? E Jesus se encontrando com ele, né? E dando aquela experiência incrível de transformação, perguntando, Saulo, por que você me persegue? Jesus já tinha sido glorificado, já não estava mais ali. A pergunta parece até meio assim, sem nexo, né? Mas Jesus está falando... Era como assim, né? Eu não estou perseguindo você. Nem sei quem é você, nem estou te vendo, né? Mas na prática o que Jesus está dizendo é por que você persegue a igreja, o corpo de Cristo? E aí a gente vai entrar nessa ideia da figura. Jesus se identifica com a igreja e explica essa questão do corpo de uma maneira muito, muito interessante. Ele fala sobre mão, braço, olhos, nariz, né? Ele vai dando vários exemplos dos papéis de cada um e inclusive chegando ao ponto de exortar a que a gente se respeite mutuamente. Verdade. Pensar na igreja enquanto corpo gera na gente a necessidade de interdependência. Eu dependo do Dongley, as habilidades dele abençoam a minha vida, me ajudam a edificar. Eu dependo do pessoal da comunicação, as habilidades dele me ajudam a me edificar. Eles também dependem de mim e nós crescemos juntos. Isso é o corpo. O corpo, ele depende uma parte da outra. E isso a igreja mostra muito pra gente. Viver a realidade de igreja é exatamente isso. É aceitar que a gente está envolvido num corpo e nós fazemos parte dele. E as pessoas precisam da gente e a gente precisa das pessoas e todo esse processo é para a glória de Deus. É interessante que Paulo acho que ele captura tão bem essa ideia, de novo lá em Efésios 4, 15 e 16, você pode acompanhar aí, ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, então ele está falando de Jesus, porque Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, Jesus é a palavra, em amor, porque a gente precisa de amor para viver como corpo, né?
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando eu leio esse texto, minha mente vai direto para uma academia, né? E vendo lá, eu não sou um cara assim muito atlético, né? Mas a galera que gosta de academia pensa o seguinte: imagina que para você fazer um exercício, você pode até ter a mão para pegar o peso, mas se você não tiver o braço, o antebraço, as ligas, o músculo, não vai funcionar, porque você não consegue erguer o peso. Sim. Só que olha a beleza disso, né? Quando você tem tudo isso bem ajustado, como o texto sugere. Você pega o peso e você começa a fazer o exercício, o que acontece? O músculo começa a crescer, fortalecer, e aí o teu braço consegue pegar mais peso. Ou seja, você consegue carregar uma carga maior. Sim. Você consegue absorver mais pessoas, mais energia no corpo de Cristo, né? Não aquela energia que às vezes você ouve aí, não estou falando disso, estou dizendo de força para vencer. Quando eu consigo entender isso, o corpo produz um resultado que é crescimento. E aí a igreja cresce. A igreja cresce localmente, a igreja cresce nas casas, a igreja cresce na sociedade. E aí a gente vai ver depois o conceito de igreja reunida, igreja estendida, que vai nos ajudar a entender isso. A igreja de Cristo cresce porque nós somos corpo, devidamente ligados pelas juntas, exercitados em amor, porque no dia que o músculo do teu antebraço está doendo, não adianta você querer ir lá e pegar um peso forte, porque você não vai aguentar. Então você precisa ter amor para tratar do seu corpo, para que você esteja apto para todo o exercício. Verdade. Bom, falamos então um pouquinho sobre a ideia da igreja, né, como ela é apresentada nas Escrituras. Agora a gente vai partir para pensar um pouquinho sobre as relações que a igreja estabelece. E é um tema importante porque, por vezes, foi equivocadamente tratado ali na história da igreja essas relações. Então é importante que fique muito claro para a gente quais são essas relações que a igreja faz. E a primeira que a gente queria destacar, já partindo do texto da fundação da igreja, lá em Mateus capítulo 16, verso 16 até o 18, quando Jesus fala o seguinte... na verdade, ali há uma discussão entre as pessoas, né, os discípulos de Jesus. Os discípulos estão falando para Jesus: olha, mestre, alguns estão falando que você é profeta, outros estão falando que você é o Messias enviado, outros estão falando que você é só um pregador. O que a gente fala para todos esses? E aí vai ser importante a pergunta que Jesus faz. Jesus fala: e para vocês? Como é que vocês definem a mim? A resposta de Simão é a seguinte: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A gente já conversa um pouquinho mais sobre os detalhes desse versículo, mas o importante é a gente perceber ali uma outorga, digamos assim, que Jesus está dando aos apóstolos, à igreja, né, do reino. Nós seríamos embaixadores do reino de Deus na terra. Perfeito, excelente. Eu gosto muito da relação de Jesus com Pedro, né? Esses dias atrás estava compartilhando uma mensagem numa igreja e falando sobre o episódio de Pedro negando 3 vezes, Jesus chamando ele lá na praia, né? E Jesus faz 3 perguntas para ele, quase que como numa brincadeira. Jesus, eu acho que tinha uma brincadeira com Pedro, né? Quando ele fala: Pedro, você é pedra. Na verdade é o nome dele, né? Sim. Ele faz essa brincadeira. Acho que Jesus tinha um quê ali com Pedro, pela natureza dele, por conta de todo aquele estilão mais sanguíneo, mais expansivo, mais explosivo, né? Mas é isso, Jesus olha para Pedro e fala: é em cima do que você aprendeu, do que você entendeu do reino, não é em cima da sua vida, mas em cima do que você aprendeu sobre o que é o reino. Eu vim trazer o reino, instalar o reino, e agora porque você entendeu que o reino de Deus não é carne, né? O reino de Deus, lá Paulo fala em Romanos capítulo 14, lá ele diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Então, a gente vai entendendo que o que Jesus queria
que tanto lá naquele começo da igreja como hoje a gente entenda, é que a igreja, o corpo de Cristo foi estabelecido por Deus para criar relações que promovem justiça, relações que promovem alegria, relações que trazem a paz. Mas baseado em quê, né? Qual liga que vai fazer isso? O Espírito Santo que Jesus enviou para continuar o ministério. Então é muito legal essa jornada de Pedro entre esse episódio da ceia, né? E lá a praia, né? E aí passa por essa parte em que Jesus pergunta para Pedro, quem você acha que eu sou, então? Então, você já percebeu que a gente está falando da primeira relação que a igreja estabelece, que é a relação com Jesus. Sim. É uma relação de pertencimento. Ele está falando ali da igreja que é dele. Nós fomos comprados, remidos, lavados no sangue de Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas que ouviu a mensagem, entendeu que o destino dela era o distanciamento de Deus e recebeu o amor de Cristo. E é por causa do sacrifício dele que nós somos novamente recebidos. É por isso que a igreja é dele. É por isso que nós pertencemos, enquanto igreja, a Jesus. E é por isso também que nós somos dependentes dele. Não existe igreja desassociada da dependência de Jesus. Nós dependemos totalmente dele, né? É incrível como às vezes a gente cria vínculos com os nossos líderes, isso é saudável, né? Sim. E às vezes a gente pensa que a igreja é do pastor, ou a igreja é do líder, né? Daquela pessoa. Mas a igreja é de Cristo, né? Ele outorga autoridade para que a gente vá e dê fruto, para que a gente vá discipular as nações, para que a gente construa essa jornada naquilo que a gente pode chamar de comissão, né? A missão de Jesus delegada, empoderada àqueles que são discípulos de Cristo, né? Perfeito. Lá no texto de Efésios, Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Paulo a gente vai ver várias vezes o texto de Éfeso, porque Paulo está educando a igreja de Éfeso para construir bons alicerces, né? E ele fala lá em Efésios 5, 25 a 27, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, Jesus entrega a sua vida, né? Se a gente for parar para pensar na cronologia, quando Paulo fala isso, Jesus já tinha morrido, né? Mas, o que ele está dizendo? Porque Jesus morreu, ressuscitou, e aí, mal comparando, né? Ou bem comparando, na nossa analogia do batismo, o que Paulo está dizendo é, a igreja foi regenerada. Quem que se batiza? O prédio? Você joga uma água na parede? Não, né? São as pessoas de novo. Sim. A gente quer voltar sempre para esse lugar. São as pessoas, obviamente com toda a estrutura a serviço, é o sacrifício de Jesus, é o participar do corpo, é o cumprir as ordenanças e de alguma maneira poder pertencer a esse grupo. Verdade. Um segundo relação que se estabelece a igreja é com o mundo. É o mundo que ela está inserido, né? E aí a gente podia caminhar por vários trechos aqui, né? Escolher vários caminhos. Mas a gente queria definir que a relação que a igreja tem, primeiro, é uma relação de liberdade. Olha o texto de Mateus 5, verso 13 até 16. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, a relação que a igreja estabelece com o mundo, primeiro é uma relação de liberdade, mas também uma relação de influência. Vamos lá. Começamos pela ideia de liberdade. A ideia de liberdade de que nós somos chamados a viver um estilo de vida diferente. É isso que o texto está falando. Olha, a luz da vida de vocês, a luz da vida da igreja, ela vai resplandecer, ela vai alcançar e as pessoas vão olhar para vocês e vão perceber que no meio da igreja existe algo diferente.
e vão glorificar a Deus. Muito, muito legal a gente pensar que onde o Espírito de Deus habita, há liberdade. Sim. Né? Então é por isso que a gente é livre. O texto bíblico diz, se vocês forem responderem ao chamado, vocês serão verdadeiramente livres. Essa ideia de liberdade também traz no bojo responsabilidade. Sim. Porque esse outro lado da moeda que a gente quis trazer aqui, que é a influência, a influência não se faz sem compromisso. Sim. Liberdade gera compromisso, comprometimento, que gera influência. A gente sabe que existem áreas de influência na sociedade, sim, várias áreas de influência na sociedade, alguns dizem 5, 7, 9, mas há áreas de influência na sociedade, e eu vou puxar a sardinha aqui para uma delas, na qual eu estou bastante inserido, que é a influência econômica ou empresarial. Né? A gente tem insistido com vários empreendedores que entendam o seu chamado, a sua vocação, para atuar no mundo do trabalho, para serem influência, levarem a igreja até esse lugar que é o mundo do trabalho e exercer o seu ministério ali com compromisso, porque sou livre, mas o compromisso precisa estar lá junto, compromisso de orar pelos seus colaboradores, orar pelos seus clientes, orar pelos seus fornecedores e desenvolver uma vida ministerial naquela área de influência, certo? A igreja, que eu chamo de estendida, né, que se reuniu aqui durante a semana em algum evento, durante o final de semana nos cultos públicos de celebração, quando volta para a sociedade, vai exercer influência em várias áreas. Médicos, professores, pessoas envolvidas no serviço público. Quantas áreas de influência nas artes, né? Nas universidades. Mas olhando aqui, né, fazendo essa aspa para o mundo do trabalho, você tem 5, 6, 7 dias por semana liderando pessoas com quem você pode assumir um compromisso de influenciá-las, de orar por elas, discipulá-las, amá-las como Jesus amou. Essa é a ideia da igreja. Verdade. Vale a pena a gente pensar, né, em que área de influência que eu estou envolvido. Então, eu olho para a minha rotina, eu olho para o meu estilo de vida e vou perceber áreas que eu estou envolvido. E eu sou igreja para aquelas pessoas. Perfeito. Eu tenho que evidenciar isso no meio onde eu estou inserido. Isso é importante demais, né? E a gente vai para a nossa última relação ali, que nós destacamos, que é a relação da igreja com o Espírito Santo. Eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses. Nós acabamos de encerrar, né, no domingo anterior, uma série de estudos sobre o Espírito Santo, que foi a série Enraizados. Então, se você quer entender um pouquinho melhor essa relação, dá uma olhadinha na playlist lá, você vai ter várias aulas falando sobre essa realidade do Espírito Santo, você vai entender... No canal do YouTube. No canal da IBD, isso, nesse Procura mesmo no canal do YouTube, a IBB, perfeito, dentro dele IBD. Você vai... O canal da IBD, da IBD, Enraizados, e você vai encontrar lá esse conteúdo. Maravilha. Então, voltando, a gente vai dar um olhar, né, uma passada de olhos para esse assunto que é tão importante, que é a relação da igreja com o Espírito Santo. E a gente vê ali uma relação, primeiro, de iluminação, né? A igreja, em Atos 1, ela está no templo aguardando um sinal. E o sinal que ela recebia para poder espalhar a mensagem do evangelho para todos os cantos era exatamente a presença do Espírito Santo nelas. Porque Jesus tinha prometido que enviaria, né? E a igreja, para dar esse próximo passo, entendia, puxa, precisa acontecer alguma coisa. Então, é fundamental que a gente compreenda a função que o Espírito Santo, que é quem age, que é quem de fato vai espalhar, nós somos meios, nós somos instrumentos para que o Espírito Santo de Deus possa comunicar essa mensagem às mais pessoas. Jesus conta aquela parábola do semeador, né, que sai semeando, lançando a semente, e a gente pode trazer uma analogia muito direta com esse momento aqui do que a gente quer compartilhar. Nós fomos chamados para semear. Quem convence de fato, né, as pessoas, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, do pecado que eles vivem, né, nasceram por conta da origem lá do pecado adâmico, da justiça que Jesus prometeu, né, que vai cumprir e vai haver justiça, ou seja, um dia haverá um julgamento que vai produzir juízo, e juízo eterno. Ou seja, a gente tem aqui um curto espaço de tempo nesse período de vida e um juízo eterno, um juízo para a eternidade com Cristo, um juízo para a eternidade sem Cristo. Então é importante a gente entender o nosso papel de semeador, mas também o nosso papel de intercessor, porque nós estamos aqui para fazer esse movimento. E o Espírito Santo é quem vai atuar
operar no coração daqueles que foram semeados, né? Verdade. Orando, agindo, facilitando. Então, quando a gente convida alguém para o sofá da nossa casa, né? Nossa brincadeira padrão, né? Forma padrão de dizer, convide para o seu PGM, abre o sofá da sua casa. O que você está fazendo é criar um espaço favorável para semear em boa terra, para que a semente caia e cresça e dê fruto. Verdade. Um destaque importante, talvez, que a gente tenha que fazer nesse momento, é falar como o Espírito Santo ele é apresentado como consolador. Porque a gente está num período que está tão difícil para tantas famílias. É importante a gente entender que o próprio Cristo ali, no momento em que ele está prometendo a descida do Espírito Santo, ele enfatiza essa função dele. Olha, ele vai descer e ele vai consolá-lo. Então, se você está passando por um momento difícil na tua vida, passou por um ano complicado, seja na questão familiar, na questão de saúde, seja na questão econômica, no teu emprego, calma, você tem um consolador. Nós, como igreja, temos consolo. E o consolo é por meio do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar, Leandro, nesse momento, por quem está aí nos assistindo. Talvez seja uma oportunidade de animar o coração deles. E a gente volta aqui para a aula. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos porque temos o Espírito Santo Consolador. Muito obrigado porque podemos sentir a presença dele na nossa vida cada vez que vivemos situações em que somos demandados a sermos consolados. Eu perdi meu pai alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e eu sinto claramente a presença do teu Espírito consolando a minha alma, consolando o meu coração, assim como eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estarão assistindo essa aula também podem ter perdido algum ente querido, alguém próximo, e a minha oração é que o Senhor, Espírito Santo, console o coração e a mente e a vida daqueles que estão passando por esse momento difícil. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Para a gente fechar esse ponto ali, né, só reforçando aquilo que o Dongley já expôs bem, a ideia de que a declaração que Jesus faz ali sobre o fundamento da igreja não era a pessoa de Pedro. Quando você olha, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, né, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Assim como 1 Timóteo 2,5, Paulo vai falar, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A igreja está fundada na pessoa de Cristo. Amém. E na mensagem dos apóstolos. É por isso que nós entendemos que esse texto ali, aquela expressão, ela está fazendo referência àquilo que Pedro havia dito, né? A ideia de que Cristo é o Messias. E talvez a gente possa já extrair daí um bom sinal para quem está olhando, né, envolvido com a igreja local, que é o sinal de que nós temos que ter uma igreja cristocêntrica. Ou seja, se na sua igreja, se você não é da IBB e está assistindo esse vídeo, se na sua igreja Jesus não está no centro da pregação, se no centro do púlpito você não tem a palavra de Deus sendo a referência e Jesus como o único centro da formação da igreja, Cristo como centro, temos alguma coisa errada e você deveria observar isso com muito cuidado. Verdade. Inclusive, no decorrer das aulas, a gente vai reforçar isso, né? Quais são, afinal de contas, as marcas importantes numa comunidade de fé. Entrando no próximo ponto, né? Caminhando ali para o terceiro ponto, a gente queria reforçar aqui, porque há um risco de quando a gente fala sobre a igreja, a gente tratar ela na terceira pessoa. Então a gente sempre fala sobre a igreja, e não percebe às vezes o elemento individual que está envolvido ali. Quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando de você, nós estamos falando de mim, nós estamos falando de nós, né? Então, para que a gente reforçasse essa ideia de que quando a gente faz um estudo sobre a igreja, na verdade a gente está estudando nós mesmos. Exatamente. É a ideia do eu igreja, né? Sim. Então você talvez quando pensar nisso, né, tenha que tirar esse paradigma construído como algo distante, trazer ele para dentro de si para poder avançar. Nessa parte em que a gente quer tratar um pouco do cristão, né, do elemento fundamental da igreja, né, o próprio crente, a pessoa do cristão, a gente precisa passar por um processo de reconciliação. Sim. Porque não há igreja e não há cristão sem que ele seja reconciliado primeiro com Deus, através de Jesus Cristo, como a gente já também comentou aqui. Então, Jesus se manifesta em corpo, Jesus homem, né? Paga o preço na cruz,
sela a nossa dívida como liquidada. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, meu irmão, acompanhe aqui esse processo, né? Procure outros discipulados com a sua liderança, porque há pessoas, Leandro, que acreditam, né? E inclusive outras linhas teológicas que acreditam que Jesus não cumpriu o sacrifício total. Sim. E a gente precisa ter cuidado com isso, e aqui vale uma aspas importante. O sacrifício de Jesus vicário na cruz foi finito, suficiente e conclusivo. Assim como lá na Páscoa no Egito, o cordeiro sacrificado foi suficiente para que o sangue na porta das casas livrasse do anjo da morte, o sangue de Jesus é suficiente para te livrar da morte eterna e te dar vida e te reconciliar com Deus, mas também te reconciliar com o irmão. Isso é muito legal, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a carta de 1 João, quando João está falando ali sobre o que identificaria de fato uma pessoa eleita, uma pessoa convertida, uma pessoa salva, ela vai falar, olha, avalie duas coisas. Avalie primeiro qual que é o relacionamento seu com Deus e avalie o seu relacionamento com o povo dele, com a igreja, com os irmãos, com o próximo. Isso mostra pra gente, de fato, uma real conversão, né? Exato. Então, quando a gente fala sobre igreja, a gente fala de pessoas que foram reconciliadas com Deus e também estão reconciliadas dentro da comunidade de fé dele. Interessante, de novo, lá em Éfeso, capítulo 2, 14 e 16, Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: pois ele é a nossa paz, ele, Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Está falando lá das antigas práticas do povo, né, da lei. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, essa ideia de um pecado e o homem que fica ali, né, lutando o tempo todo entre ele e a sua vontade e a vontade do velho homem. Ou seja, Jesus vem para apaziguar esse estado de coisas. Você me lembrou de um exemplo que é colocado no livro aqui. Vou fazer referência, se você chegou no decorrer da aula, nós vamos partir ali desse livro aqui, né? O que é uma igreja saudável, do Mark Dever. E se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai receber o e-book cedido pela editora lá para que você possa ler. No livro ele faz referência a diferenciar o que é um cristão, né? Então o cristão é aquele que ele está do lado de Cristo, combatendo o pecado, falando, olha, eu pequei, eu sou pecador, o meu destino, na verdade, era a condenação, mas eu peço misericórdia, eu clamo pelo Senhor. Então, a nossa relação com o pecado baseado na posição que nós estamos. Ou nós estamos do lado do pecado, contra Deus, ou nós estamos do lado de Deus, contra o pecado. Por mais que seja o nosso pecado que nós cometemos, mas nós estamos olhando para Deus e pedindo perdão, nos arrependendo e procurando ter um modelo de vida diferente. É incrível que isso já lança luz sobre o outro ponto que a gente quer tratar, sobre esse tema do cristão, que é a ideia de que a gente não pode ser solitário. Não existe cristianismo individual, não existe cristianismo solitário, porque eu preciso da dimensão da minha relação com Deus, em Jesus, por meio do Espírito Santo, mas é no corpo que eu sou edificado, é na relação de um com o outro que eu sou exortado, é na comunhão que eu vou crescer e me parecer mais com Jesus. Para isso o Espírito Santo dispensa dons, para isso ele dispensa frutos do Espírito que se manifestam na igreja, no corpo de Cristo, na comunidade. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente compreende de fato como a igreja é apresentada, a gente vai perceber que essa ideia de ser um desigrejado, ela é uma impossibilidade bíblica. Porque a fé, de fato, a fé é individual. Sim. Eu creio individualmente, mas a partir do momento que eu creio individualmente, eu sou inserido no corpo de Cristo, de modo que eu passo a me relacionar com eles. E é um movimento natural. É naturalmente, depois do encontro com Cristo, eu fazer parte da igreja. É interessante, eu estava aqui pensando, você falando, lembrando daquele exemplo que a gente deu, né? Você precisa dar a mão para segurar o peso, para fazer o exercício, para fortalecer o músculo, né, as partes do corpo. Repara que alguém que por algum problema de nascença ou por um acidente perde um membro do corpo, ele não consegue naturalmente viver sem aquela parte do corpo. O que ele procura? Qual é o grande desejo de alguém que passa por esse tipo de experiência? Implantar
Um membro artificial, uma mão mecânica, um braço mecânico, uma prótese no pé. Por quê? Porque sem aquilo é muito difícil fazer com que o corpo seja saudável. Né? Então, se você não está fazendo parte do corpo de Cristo, porque você acredita que você pode viver sozinho na sua relação com Deus, meu irmão, quero te dizer que possivelmente você é a mão que falta no meu braço. E por causa disso eu não vou poder fazer um bom exercício. Verdade. Vem para a igreja, se junta ao corpo, vem fazer parte dele. Isso é muito importante, principalmente para quem tem uma experiência traumática, como uma igreja. Quando você tem uma situação difícil, enfrentou uma situação difícil na igreja que você estava inserido, é muito natural que quando a gente sai reclamando para todos os lados, falando mal, e Deus precisa tratar isso no nosso coração, porque é a igreja dele, nós não podemos correr o risco, é a noiva dele. Como é que eu vou maltratar, falar mal, difamar a noiva de Cristo? Por isso, muito cuidado quando você fala a respeito da igreja. Tenha uma postura de fato de quem está inserido na igreja, né? Olha o que Hebreus vai falar para a gente lá no capítulo 10, verso 24 e 25. Diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Interessante que é um problema da época, né? A gente vê hoje um movimento de desigrejados, né? Pessoas que, inclusive nas redes sociais, proclamando essa mentira, né? Você tenha cuidado com isso, mas não é um problema de hoje. Sim. O diabo, ele só muda a capa do disco, né? Ele só muda a capa do livro, mas ele faz isso desde a eternidade, né? Sim. Ele vem fazendo isso até hoje. Já lá, quando os hebreus são exortados sobre esse tipo de problema, né? Verdade. Não sejam como alguns que estão fora, que não estão na comunhão. E aí a exortação venham, encorajamento mútuo, porque se aproxima o dia, né? Verdade. A igreja vivia com um sentimento de urgência tal que todo mundo acreditava que a segunda vinda de Cristo aconteceria imediatamente. E nós temos que viver com esse mesmo sentimento hoje. Então, venha se congregar, porque essa é a vontade de Deus, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Verdade. Para a gente fechar essa primeira reflexão, né, da nossa série de estudos, a gente queria falar um pouquinho sobre o foco principal da igreja. Então, o que, afinal de contas, é o objetivo da igreja? O que é ser uma igreja saudável? E a gente vai ver que isso é uma igreja que glorifica a Deus. E aí eu vou, como eu posso instrumentalizar isso, né? E aí a gente separou 2 pontos que são importantíssimos da gente entender do papel, da função, do propósito da igreja. E o primeiro deles é refletir o caráter de Deus como revelado nas Escrituras. O Mark Dever, no livro dele, ele tem uma expressão bem interessante que ele fala o seguinte: agora a igreja é chamada a manifestar o caráter e a glória de Deus a todo o universo, testemunhando em atos e palavras a grande sabedoria de Deus e a sua obra de salvação. É muito legal. E fazendo uma comparação, a gente ouve isso aqui de vez em quando na nossa própria igreja, o evangelho, né, os evangelhos que a gente tem na palavra, né, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a história de Jesus trazendo à terra esse desafio de implantar o reino e de expandir por toda a terra. Sim. Quando a gente transfere esse episódio para os dias de hoje, as pessoas que se relacionam conosco, naquelas áreas de influência onde a gente está envolvido, na própria igreja, elas olham para nós como se nós estivéssemos escrevendo um novo evangelho, né? Não um novo evangelho no sentido de uma nova verdade, mas o evangelho de Jesus segundo a vida do Dongley, o evangelho de Jesus segundo a vida do Leandro ou segundo a sua vida. As pessoas estão olhando para nós e querendo ver Jesus em nós. Quando a gente lê Mateus relatando os episódios, ele coloca o seu olhar naquilo. E a gente vai ver a mesma história contada por olhares diferentes. E hoje nós vamos contar essa história com o nosso olhar
E aí o evangelho segundo a nossa própria vida precisa fazer parte, isso que o Mark está trazendo para a gente. É muito legal, né? Porque muda até a forma com que a gente lê as escrituras. Eu não sei se você olha para as escrituras e vê um apanhado de histórias falando a respeito da vida de determinadas pessoas, mas na verdade, quando você percebe que a forma com que a Bíblia é produzida é demonstrando que há um caminho, Deus se revelando ao longo das Escrituras, e cada uma das histórias que são colocadas, elas contribuem para um propósito maior, que é o propósito de revelar a Deus através da sua obra. Isso muda a forma com que a gente olha para as Escrituras. Isso é fantástico. Ainda que a gente tenha uma orientação muito clara na palavra de que a gente não deve adulterar, transformar, mudar o texto, né? Mas eu tenho certeza absoluta que no coração de Deus, o que Ele espera é que as páginas seguintes do Evangelho sejam escritas com a nossa vida, com aquilo que a gente entrega para as pessoas com quem a gente se relaciona. Estamos vivendo Atos 29, né? Isso aí. É o capítulo seguinte ali. Aí. O segundo ponto é a ideia de propagar o conhecimento de Deus. Então, nós temos uma vocação, uma missão, que é, de fato, tornar Deus conhecido e glorificado em todo o mundo. Olha o que Efésios 3, 10 e 11 vai falar. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a gente pensa sobre isso, a gente já traz a ideia à grande comissão. Ele falando ali que nós devíamos ir espalhar a mensagem, fazer discípulos, ensinando-os a guardar a todas as coisas que ele nos ensinou. Essa missão nós temos, nós carregamos essa missão, nós somos herdeiros da cruz, nós que trazemos essa mensagem de amor, de salvação, de misericórdia, o Evangelho ao mundo. Amém, amém. É isso, né? A gente foi comissionado, né? E às vezes a gente precisa ter esse tipo de zelo com a palavra. As palavras têm muito significado, né? Sim. Você foi comissionado com a mesma missão de Jesus, de implantar o reino, de divulgar as boas novas e também fazer isso através de uma vida discipular, de discipular pessoas, de caminhar com pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Verdade. Ao longo das aulas, no decorrer ali das 9 aulas, você vai perceber que nós vamos destacar algumas funções que a igreja executa, né? E nós separamos 4 delas só para citar e ao longo das aulas a gente aprofunda. A primeira delas é didaquê, são palavras gregas, né, colocadas ali na Bíblia para definir determinadas funções. A primeira, didaquê, traz a ideia de ensino, traz a ideia de edificação, e aí você lembra de Efésios 4:11, quando fala que a função ali dos dons é preparar os salvos, aperfeiçoando até chegar à estatura de varão perfeito. Você tem a segunda palavra que é koinonia, a ideia de comunhão. Você lembra de Atos 2, falando do modo de vida com que a igreja estava inserido. Você tem a terceira que é diaconia, a ideia de serviço, a ideia de cuidado. Dá uma olhadinha em Atos 6, você vai ver a igreja servindo, porque é função dela também. E o quarto é martíria, ou seja, testemunha de Cristo. É isso que a gente está falando. Atos 1:8 é o nosso tema principal para falar disso, né? Quando ele fala que nós seríamos testemunhas ao longo da terra, a toda a disposição da terra. Maravilha! Percebemos que falar sobre igreja é falar sobre um projeto que iniciou no coração de Deus, foi implementado por ele e é sustentado por ele. Nosso alvo, nosso desejo é ser igreja saudável, é ser uma igreja viva, um organismo que produz vida e que cresce. Isso não significa que a gente vai ser uma igreja perfeita, porque ela é composta por indivíduos como nós, que somos falhos, que damos um escorregão, mas são indivíduos que estão procurando refletir o caráter de Cristo. Amém, amém. Queria convidar você a continuar com a gente nessa série de mensagens que vai tratar desse tema tão importante para as nossas vidas, para o contexto da igreja de hoje. Maravilha. Vamos terminar com uma oração, então? Claro. Paizinho Santo, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento que nós tivemos de aula, de ensino, de instrução. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo falar conosco e pelos direcionamentos que o Senhor nos deu ao longo da aula, compreendendo a nossa função no corpo de Cristo, a nossa missão enquanto igreja, Pai. Nos ajuda, Deus, a cumprir esses propósitos, nos fortalece, nos usa de fato como instrumentos nas Tuas mãos. Nosso desejo é alcançar mais pessoas, é estar mais próximo de Ti, é refletir mais o Senhor para todo esse mundo. Pai, abençoa também o culto agora que vamos participar. Que nós possamos estar em comunhão com a nossa igreja, estar envolvido enquanto igreja, vivenciando esse valor,
É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Até a próxima semana.